promovida pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nós teremos, nesta manhã, a satisfação de acompanhar a palestra que será proferida pelo Dr. Luiz Fernando Guedes, cujo tema será Seja a mudança que você quer ver no mundo, reflexões sobre o uso da criatividade e inovação no setor público. Já compondo a nossa mesa, o Dr. Antônio Roque Cittadini, nosso conselheiro decano, e também o nosso convidado desta manhã. Na plateia, nós temos a satisfação de receber o auditor conselheiro substituto, o Dr. Valdenir Polizelli. Com a palavra, o conselheiro decano, Antônio Roque Cittadini. Bom dia a todos. É uma satisfação estar nesta manhã de quinta-feira participando desta, que é uma importante semana jurídica do nosso tribunal. É a 13ª. Ela ficou muito bem sendo na semana de 11 de agosto, e é uma satisfação que o tribunal realize e tenha discussão tão interessantes como tem tido nesses primeiros dias da Semana Jurídica. Nessa oportunidade, nós teremos agora, de manhã, o Dr. Luiz Fernando Guedes. É professor com mais de 20 anos de experiência, passagem por empresas privadas, Embratel, NEC, Vivo, Secretaria da Receita Federal, portanto, deve conhecer todos os meandros desta área tão difícil. Posição executiva na Diretoria de Planejamento Financeiro da Google para a América Latina, consultor organizacional especialista em inovação, professor de inovação, gestão tecnológica e gestão operacional da FIA, graduação e pós-graduação, e pesquisador associado ao Núcleo de Política e Gestão Tecnológica da USP. Não vou ler todo, porque senão vou ocupar o espaço do nosso palestrante. O nosso palestrante é engenheiro de computadores pela FEI, possui MBA ou MBA em telecomunicação pela mesma instituição, é mestre em administração de empresas pela GV, com distinção acadêmica, e executivo internacional pela FIA, com extensão universitária em Cambridge, Vanderbilt e Lyon, e doutor em administração de empresas pela USP, FEA-USP. É uma satisfação, desde já apresento ao doutor Luiz Fernando Guedes os especiais agradecimentos do tribunal pela participação e esperamos para ouvi-lo no interessante tema que abordará na manhã de hoje. Lembrando que nós estamos transmitindo simultaneamente através da nossa intranet, a nossa rede interna, nas nossas 20 unidades regionais espalhadas pelo nosso Estado. O microfone é seu. Obrigado. Senhoras e senhores, muito bom dia. Dr. Cittadini, demais autoridades presentes. Para mim é uma honra, uma satisfação estar aqui nessa manhã. O assunto que pretendo abordar com os senhores e senhoras é um tema que está na ordem do dia das principais corporações no mundo. E, quando digo corporações, tanto as públicas quanto as privadas. As motivações que cada empresa ou cada grupo de empresas tem para inovar são distintas. As empresas públicas têm as suas motivações e as empresas privadas têm outras muito diferentes. Ao final de cada palestra que ministro, eu costumo tirar uma foto. Essa foi a foto que eu tirei da última. O pessoal adorou. Então, são sempre muito animadas as palestras. Então, o pessoal está com a câmera aqui, no final, fica bem tranquilo, o ambiente fica silencioso. Então, eu gostaria de iniciar dizendo que, ao final, teremos um espaço para perguntas. Então, se você tiver uma pergunta, um anseio, uma sugestão, uma piada, vai ser sempre bem-vindo. Então, ao final, teremos alguns minutos e eu conto com a sua participação, caso você se sinta à vontade em fazê-lo. Se, por acaso, ao final ainda,
tiver algum interesse específico, o meu e-mail vai ficar à disposição dos senhores e senhoras, assim como estarei também aqui para alguma conversa que queiram ter, ok? Muito bem. Eu gostaria de começar dizendo que a inovação é, de fato, a palavra de ordem das companhias no início do século XXI. No início do século XX, a palavra era eficiência. Com a Revolução Industrial... Claro. Obrigado, doutor. Com a Revolução Industrial e a mecanização das fábricas, principalmente, depois dos serviços também, as empresas tornaram-se cada vez mais eficazes, faziam cada vez mais com menos. E os produtos, o resultado das empresas, tanto públicas quanto privadas, essencialmente, nesse caso, privadas, o resultado era o aumento da produtividade. Se conseguia consumir menos recursos para obter o mesmo resultado. Essa era, digamos assim, ficou para trás. O momento em que vivemos hoje é o momento do conhecimento. E o conhecimento é o motor para a inovação. E a raiz econômica de se inovar é fazer melhor. Não só fazer mais. Porque, de repente, inovar é fazer menos. Vocês veem, para estar aqui, os senhores e as senhoras, quanta coisa você deixou na sua mesa para fazer. A gente trabalha cada vez mais. Quem nos assiste agora, inclusive, pela internet, provavelmente... Não sei nem onde está a câmera, pessoal da internet. Provavelmente está digitando e está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. A gente faz 2, 3, às vezes até mais. Mulher faz mais. Né? O homem costuma fazer só uma, e mal feita. Digo mais no meu caso. Inovar pode ser, às vezes, fazer menos e não fazer mais. Mas esse menos, em quantidade, traz um resultado muito maior. A raiz da inovação é fazer melhor. Muito bem. O que as empresas estão querendo, e os governos também estão querendo, dos países modernos, entre os quais o Brasil se inclui, é fazer melhor. Entregar melhores serviços para o cidadão, entregar melhores produtos que as empresas podem fazer, entregar melhores produtos, porque com isso lucram mais. Por isso, com isso, produzem melhores resultados na sociedade e, eventualmente, têm o seu projeto social, imiscuído no seu plano de governo, sucedido na próxima eleição e na outra, para que, ao final do dia, os cidadãos sejam melhor atendidos. Muito bem. O fato da inovação ser a palavra de ordem do dia nas empresas e nos governos faz com que muita publicação seja feita. Há dezenas, para não dizer centenas de publicações todos os anos. Eu fiz ontem uma pesquisa, ontem à noite, então isso já deve mudar um pouquinho. A chave inovação, procurada no Google, resultou, isso em português, em mais de 28, quase 29 milhões de resultados, em 0,03 segundos. O Google é uma coisa inacreditável. Aí eu procurei na Amazon a chave Innovation. A matriz da inovação é americana, então se produz muito mais textos em inglês do que em português, ou francês, ou italiano. Bom, a chave Innovation encontrou 66 mil livros. Você vê que a gente tem bastante coisa para ler, né? Eu já li 3 até agora, estou indo no ritmo. Muita gente escreve sobre inovação, muita gente. Inclusive esse modesto palestrante que vos fala, como esse e esse. Se fala capítulos de livro nesses 3. Se fala bastante sobre inovação, se escreve bastante sobre inovação, o que enseja que agora é o momento de estudar. Então, eu convido as senhoras e os senhores, a educação do século XXI é muito individual. Antes, o professor era o detentor do conhecimento absoluto, assim, isso bem antes, assim como o chefe também era. Era o chefe que sabia. Na dúvida, pergunta para o chefe. Ele nunca soube, com exceção dos chefes que estão aqui, né, que são, além de boas pessoas e bonitos, eles sabem, mas estou dizendo os outros. Na FIA também, os meus chefes que me veem na FIA, eles também sabem, enfim. Mas nas outras empresas, na real, os chefes não sabem. Mesmo quando a gente achava que eles sabiam, eles não sabiam. Quem sabe é quem faz. Agora, hoje, amanhã, depois de amanhã, cada vez mais o poder está na mão de quem sabe. Então, o convite que eu faço para os senhores e senhoras é aprender. Não porque alguém vai lhes ensinar, mas sim porque você vai aprender. O moto do aprendizado é de dentro para fora.
Os nossos filhos hoje já têm esse moto, que já nasceram nessa geração onde o aprendizado é alguma coisa natural. Sempre foi natural para o ser humano. A gente ficou preguiçoso no século XX, achando que a gente ia ficar sentado e as informações iam entrar na nossa cabeça, como se fosse passivo. E o professor precisasse, e eu percebo isso na universidade, um pouquinho ainda disso, o professor precisasse despertar em mim o interesse em aprender. Isso está todo errado. Se você se falar, eu não vou aprender, quero ver esse cara me ensinar. Não tem jeito. Você fala, eu vou aprender, a despeito desse cara ser um banana, você vai. Né? O estudante de hoje é a prova de banana. Por isso que eu me dou bem na faculdade. Pois bem, a inovação, entre outras coisas, tem a ver com uma forma diferente de pensar. A inovação não é um setor da empresa, não tem a área de inovação. Pode até ter. Agora, é um trabalho de todo mundo. Assim como segurança no trabalho, você não fala, eu não preciso me preocupar com segurança no trabalho porque tem uma área que se preocupa com isso. Então, todo mundo se preocupa com segurança, com qualidade. A empresa moderna, pública ou privada, todo mundo pensa em inovação. Outro dia, eu estava com a 3M, que é uma empresa que eu admiro de sobremaneira, e perguntei para ele, quantas pessoas tem a sua área de inovação? Ele falou, aqui no Brasil, em torno de 1.200. Oi? Como? Ele falou, todo mundo. Todo mundo. O cara que trabalha na expedição se preocupa com inovação. Na contabilidade, com um pouco de cuidado, também. E por aí vai. Inclusive o pessoal que trabalha na pesquisa e desenvolvimento. A inovação é trabalho de todo mundo, porque é um jeito novo de pensar. É o jeito de pensar como eu faço a diferença, como eu entrego mais valor no final do dia. Uma definição acadêmica, no fim do dia eu sou professor, e a definição acadêmica, a teoria nos ajuda em muitos momentos. Aqui, dito por 2 autores, envolve a criação e implementação. Veja, está destacado em letras maiores, em cor diferente, a implementação, porque isso é, de fato, muito importante. Ter boas ideias é o moto inicial, mas é pouco ter boas ideias, como a gente vai ver daqui a pouco. Que resultem em novos processos, novos serviços, e que impliquem no aumento de eficiência. A eficiência significa fazer a coisa certa, consumindo pouco recurso. Isso é muito moderno. A economia compartilhada, como se costuma dizer, o shared economy, como dizem lá os americanos, você não tem mais a posse de um bem, você usa o bem. A Mercedes-Benz, todos conhecemos, fabrica carros de qualidade mundial, está desenvolvendo um modelo de negócio agora no qual ela não vende mais o carro. Ela aluga por quilômetro rodado. A Volvo, a mesma coisa, não vende mais caminhão. Já faz tempo, desde 2008. Também vende caminhão. Mas ela vende quilômetro rodado. O dono da Citrosuco, os donos da Citrosuco não precisam de um caminhão, eles precisam produzir laranja, suco de laranja concentrado, e transportar até o porto, porque vai exportar. O caminhão é um mal necessário. Não mais. Agora, o caminhão não pertence a eles, pertence à Citrosuco, que aluga por quilômetro. A Mercedes-Benz, daqui a pouco, você usa um carro da Mercedes-Benz por uma semana, por um dia. E temos tantos outros exemplos. Isso é eficiência, sob o ponto de vista global. É consumir menos recursos do planeta para alcançar o mesmo objetivo que você alcançaria antes. A posse é um negócio antigo. Ter é antigo. O moderno é usar de maneira eficiente. Aumenta a eficiência, para terminar esse slide, eficácia e qualidade. Muito bem. Eficiência é fazer mais com menos, eficácia é fazer a coisa certa. E qualidade é de acordo com o preço que se paga. Um produto tem boa qualidade ou má qualidade em termos relativos. Depende de quanto você pagou. Se você pagou muito, quem compra uma caneta da Montblanc ou da Cartier, ou quem ganha, é mais sortudo. Fica a dica, se alguém quiser. Estou aqui até 12:30, 1 hora estou aqui. Dá para comprar pela internet até. Mas, enfim, quem compra uma caneta da Cartier, que é cara pra caramba, espera que, quando tirar do bolso, ele escreva. Se você compra uma Bic, que custa, sei lá, R$2, você tira do bolso e não escreve um pouco, você fica um pouquinho chateado, mas você pagou 2, não 2.000. Então, a qualidade está sempre associada ao preço. Isso também vale para o Estado. O Estado que cobra muito imposto tem como contrapartida a expectativa de um serviço bem prestado.
né? Na Finlândia, que se cobra 70% de imposto de renda, o serviço, a expectativa, e ai do governo se não entregar, é que o serviço seja muito bem prestado. E como é que presta um bom serviço? Isso são outros 500. E a gente vai tentar passar por uma outra dica sobre como países vencedores fazem isso. Pois bem, seguindo adiante. Vocês estão acordados, né? Chacoalhem as cabeças, só para eu saber. Chacoalhem? Obrigado, obrigado. Não, tem alguns. Obrigado. Como é a última vez que vão me convidar, eu posso me espalhar. Né? Porque as pessoas nunca me convidam 2 vezes. A organização que queira sobreviver de modo sustentável não é sob o ponto de vista ambiental, sustentável sob o ponto de vista econômico-financeiro. A necessidade de inovar é central. Veja, a Forbes, que é uma revista americana, que publica, é relacionada com as atividades financeiras, digamos assim. Todo mundo conhece. A Forbes tem uma lista chamada Forbes 100, que são as 100 maiores empresas americanas. 61 das 100 empresas listadas em 1917, já faz bastante tempo, sumiram em 97. As empresas não duram, por maiores que sejam. E aqui a gente está falando das 100 maiores empresas americanas. 61% foram para o beleléu. A Standard & Poor's, hoje está na moda, porque estão falando de que nota que vão dar para a gente, etc. e tal, tem um índice chamado Standard & Poor's 500, que são as 500 ações mais negociadas na Bolsa de Nova York. Dessas, 74 empresas que estavam listadas em 57 ainda existiam em 97. 74 em 500. Se não erro na conta, 37%. Então, 63% das empresas deixaram de ser listadas, ou seja, a relevância delas diminuiu. Uma empresa que, em 1958, ficava 60 anos no índice Standard & Poor's, em 2008 fica 18 anos. As empresas estão durando cada vez menos. Não porque elas não gostem de durar, não porque elas queiram, é porque outras mais eficientes tomaram-lhe o lugar. O Estado está protegido porque não tem como uma corporação tomar o lugar do Estado. Eu acho. Acho que não. Mas, enfim, ainda não se tem essa notícia. Talvez um dia, mas ainda não. Eu nem torço para que isso aconteça. São coisas muito diferentes. Ninguém toma o lugar do Estado. Porém, o projeto de poder que está imiscuído, como lhes dizia, no ideário de um partido que toma o poder, sim. A alternância no poder, que é salutar para a democracia, também se alterna na medida em que o serviço é bem prestado ou não ao cidadão. Então, o Estado também tem, além da obrigação moral, uma obrigação, vamos dizer assim, uma vontade de se perpetuar no poder para que o seu projeto possa vingar na sociedade na qual é ensejado. O foco moderno da inovação é a entrega de valor não para como dizem os americanos, para o shareholder, para o dono da empresa. Ou não é entrega de valor para a instituição governo. É a entrega de valor para todos que participam daquele âmbito social. Se entrega inovação por meio de produtos, por meio de processos, por meio de serviços inovadores. A inovação também pode perpetrar a empresa por meio da sua organização interna, por meio dos seus processos, por meio do seu relacionamento. E aqui eu dou um curso de um semestre que fala sobre isso, então é difícil condensar em poucas palavras. Eu vou dar um exemplo que eu acho paradigmático. Uma empresa que temos todos orgulho, que é a Embraer, empresa brasileira que figura entre as melhores do mundo na sua posição, que não é pouco. Ele faz um negócio que voa. Até hoje eu não sei como. O pessoal da internet, talvez, que é muito inteligente, sabe, me explica como é que aquele trem voa. Tá certo? Eu entro no avião sem pensar nisso, porque se eu pensar, o que eu faço? Eu vou de ônibus. Porque os caras vão juntando peça, dá um empuxo e o trem voa. E o da Embraer, outro dia bateu um no outro, o da Embraer continuou, o outro caiu. Quer dizer, o da Embraer ainda voa, e voa com vontade. Da Embraer não é brincadeira. Muito bem. Então, a Embraer desenvolveu uma tecnologia de produção que ninguém no mundo tem. E não é porque eles são muito bons em construir avião. Eles são também, mas eles são muito bons em relacionamento. Uma montadora tem fornecedores. Fornecedor de roda, fornecedor de freio, fornecedor do motor. Junta tudo e transforma num carro, que também é uma tarefa hercúlea. O do avião é mais.
O que a Embraer fez foi transformar a cadeia de fornecedores em cadeia de parceiros. Agora, os fornecedores não são mais fornecedores, são parceiros no risco. Então, uma linha nova de aviões da Embraer tem como parceiros fornecedores de fuselagem, de turbina, de aviônicos, de eletrônica embarcada, etc. E a Embraer faz uma parte disso. Esse modelo inovador facilita muito a necessidade de caixa, agiliza o processo e torna os parceiros mais... a parceria mais densa, a vontade de dar certo é maior, porque estamos juntos no risco. Você divide um pouco do lucro, mas também divide um pouco do risco. Enfim, tem dado tão certo que outras empresas gigantes do ramo, como uma canadense, que é concorrente da Embraer, tenta, de qualquer jeito, fazer uma parceria parecida, só que é muito difícil de acontecer. Então, dá para fazer inovação até em parceria, principalmente em parceria. Quem é casado sabe também. O modelo de negócio é, enfim, como a empresa ganha dinheiro, e tem outros tantos exemplos. A matéria-prima para a inovação, seja no Estado, seja no poder, na iniciativa privada. A matéria-prima são processos bem estabelecidos. Não dá para inovar sem tecnologia. A raiz etimológica, a palavra tecnologia, a raiz dela significa saber fazer. Tecnologia não significa alta tecnologia, não significa mira laser, não significa robô. Também, mas não só. Tecnologia significa um pouco os moços que são mais velhos. As moças são todas muito novas, mas os moços mais velhos vão lembrar do MacGyver. Você lembra do MacGyver, não? Você dava uma caixa de bis e um clips, ele voava, tá certo? É fazer tudo o que você pode com aquilo que você tem à mão. Isso é o bom uso da tecnologia. Você fazer o máximo com aquilo que você tem à mão. Então, tecnos e logos, conhecimento de fazer. Então, não dá para inovar sem tecnologia. A liderança é fundamental. Esse é um americano chama Call for Action. Eu gostaria de aqueles que lideram pessoas ou lideram iniciativas aqui no tribunal ou que nos assistem. A inovação é um processo que começa de cima para baixo. O funcionário, o analista, o carregador de piano, quem trabalha herculeamente movendo as engrenagens do sistema, só vai inovar se tiver o apoio e a inspiração da liderança. Sem uma liderança forte e comprometida com a inovação, a base não inova, porque é muito arriscado, como vamos ver daqui a pouquinho. As pessoas reagem a incentivos. Eu tenho uma história, será que dá tempo? A gente vai ficando velho e vai acumulando história, eu acho que dá, eu vou contar rápido. Eu estava uma vez num congresso no Egito. Então, era um congresso mundial sobre gestão tecnológica. Eu mandei um artigo para lá e eles aprovaram, por alguma razão. Eu acho que é sorteio, mas, enfim. Eles aprovaram e eu fui. Com outros professores da faculdade, a gente foi lá no Egito e tal. E é um país incrível, incrível. Foi antes de dar essa confusão que aconteceu lá. E aí, depois de apresentar o trabalho, eu não vou até o Egito, eu não vou conhecer as pirâmides, está certo? Não tem, né? Não tem a menor condição. Então, vamos até as pirâmides. Vamos. Aí a gente deixou o pessoal do congresso meio que falando sozinho. Não, a gente terminou o que a gente tinha para fazer lá, eu esqueço que está sendo gravado, e fomos até lá. E aí, ao longo do caminho até as pirâmides, que são sensacionais, as construções eram todas... Sabe aquele, quando você constrói, vai fazer eu não sei que palavra que usa, mas um puxadinho em cima de casa, sabe? Que tem aqueles ferrinhos de construção que ficam assim, sob a laje. Todas as casas tinham isso. Todas, durante quilômetros. Como se fossem construir um andar de cima. Eu falei, puxa vida, o pessoal aqui, acho que desde a época da pirâmide, o pessoal gosta de construir, né? E aí eu perguntei para o guia, com muito cuidado, porque esse negócio de diferença cultural pode dar uma confusão do diabo. Eu perguntei para ele, veja, eu achei muito interessante, como é que eu vou perguntar isso, né? Fica feio pra caramba, na minha concepção, mas eu achei diferente a arquitetura, né, da cidade, né? Bem peculiar, né? Aí ele falou, não, professor, você não está entendendo. Isso aqui é o seguinte, o Estado só cobra IPTU de casa pronta. Então, o cara chega lá, fala, por favor, IPTU, o cara fala, está construindo. Ó a areia aqui, ó. Tem areia, está um deserto, né? Tem areia aqui. Então, tá, aí os ferrinhos tudo aí, está construindo.
Então, você vê, o poder público quer ajudar o cidadão. Eu achei que brasileiro fosse criativo, né? Mas eles estão lá há 4.000 anos aprendendo já, né? E a gente é beginner, a gente é júnior, eu acho. Essa história toda é para falar que as pessoas reagem a incentivo. Se você dá um incentivo errado, ela vai agir errado. É difícil fazer isso. O gestor que vai promover o incentivo certo para que a pessoa inove tem que tomar um cuidado danado. Porque senão a pessoa pega a regra, põe embaixo do braço e agora fala, a regra foi você que falou. Tá certo? E aí pode dar cada problema. Putz. No fim do dia, o que importa é um chavão falar, mas são as pessoas. Não dá para inovar com máquina. Inovar com máquina é muito pouco. É pouco. Não tem empresa que sobreviva, nem governo que sobreviva, inovando com máquina, com processo, com papel, com PowerPoint. Inova-se com pessoas. E não qualquer pessoa. Pessoas boas, pessoas de boa cabeça, pessoas que tragam o coração para o trabalho. Conversava com a Silvana agora há pouco. Cadê a Silvana? Silvana? Acho que ela foi cochilar ali atrás. Eu conversava com a Silvana agora há pouco, que a diferença que faz você trazer o seu corpo para o trabalho e deixar o seu coração em casa, ou em algum outro lugar. Faz uma diferença muito grande para você e para a organização também. Nesse ponto, o que me importa é você. A minha experiência mostrou que você produz muito mais e melhor quando o seu coração está junto. As empresas hoje contratam cérebro e coração. Corações e mentes, na música do Titãs. Não contrata mais cérebro, como era no século XX. Por isso que as empresas modernas dificultam tanto trazer gente para dentro. É sempre muito difícil. O Dr. Cittadini lhes falou brevemente, eu trabalhei no Google. Eu fiz 11 entrevistas para passar. 11! Porque eles queriam saber se eu sabia fazer fluxo de caixa, se eu sabia usar bem o Excel, queriam saber um pouco do meu pai e da minha mãe, queriam saber onde eu tinha crescido, quais eram os meus valores. A última entrevista, o cara perguntou assim, eu já tinha feito 10, né? Estava bom já. E aí o sujeito me perguntou assim, um cara brilhante, da Irlanda. Eu não entendia nada que ele falava. Ele entrou na sala e falou, Aí ele falou assim, eu só tenho uma pergunta para você. Eu falei, bom, é a 11ª. Se eu não passar, eu vou empurrar esse cara da escada, eu vou matar ele. Eu falei, claro, pois não, doutor. Qual é a pergunta? Eu trouxe minha HP aqui, o senhor pode fazer, é para a área financeira, né? O senhor pode fazer a pergunta que o senhor quiser. Eu sei tudo sobre o Google. Ele falou, tá bom. Qual foi a última vez que você ajudou alguém e o que foi? Oi? Como? Pode repetir? Porque eu esperava qualquer pergunta menos essa. O que o sujeito está esperando com uma resposta como essa? Saber se os meus valores estão condizentes com os valores da companhia. Por quê? Ele só quer trazer para dentro alguém que vibre na mesma frequência. Faz sentido isso? Alguém que comungue dos mesmos valores, alguém que queira fazer a diferença da forma como eles querem fazer a diferença. Porque não tem certo e errado. Tem só coeso e não coeso. Eu não sei, me baixou sei lá o quê, na hora eu respondi uma coisa que eu nem lembro direito e o segundo lugar foi tão ruim a resposta que ele ficou com a minha mesmo. Enfim, mas o que eu quero lhes dizer com isso é que a empresa moderna não busca só o seu cérebro. Então, para você se engajar na modernidade, você precisa trazer o seu coração para o trabalho. Se o seu coração não está na sua atividade, mude de atividade. Essa responsabilidade não é do seu chefe. Sou eu aqui falando o que você deve fazer, hein? Por favor, não me leve a mal. É só a minha opinião. Não é obrigação do seu chefe, nem do chefe dele, nem do Estado. É sua. O papel protagonista que você tem é seu. A razão pela qual digo isso é porque não dá para você inovar, seja em que posição você estiver, se o seu coração não estiver junto. A empresa que eu conheço que melhor inova em favor do cidadão ou do cliente é a Disney. E dá para perceber que as pessoas que estão lá fazem com amor o que fazem. Então, isso, em alguma medida, pode nos servir de exemplo. É claro, é um contexto completamente diferente, mas serve eventualmente como um modelo. A PricewaterhouseCoopers, que é uma consultoria internacional, perguntou para 1.200 presidentes de empresa qual é a principal atividade que você tem no dia a dia. E deu uma lista. Essa foi a mais votada. Criar e promover uma força de trabalho qualificada. O que queremos na empresa moderna é uma força de trabalho qualificada. E essa qualificação varia muito. Tá, beleza.
por onde a gente começa? Muito bem. O moto principal da inovação é saber primeiro que problema você vai resolver. Logo de cara. Não dá para ser inovador. Vamos ser inovador aí. Beleza. A nível de quê? Então, a primeira missão, e essa missão é importante, Descartes fala que o mundo avança pelas perguntas que se faz, não pelas respostas que se obtém. Daí a importância do papel da liderança, em saber fazer perguntas certas. E é muito difícil saber fazer perguntas certas. Então, a liderança inspira por meio das perguntas corretas. Tá bom. E aí o primeiro passo é ter boas ideias. Só que o americano fala que 10 ideias custam um centavo. Ter boas ideias não é difícil. Se a gente se juntar aqui, tanta gente inteligente, mais o pessoal da internet, que é sempre muito inteligente, a gente juntar aqui e pegar qualquer problema grave, a gente consegue, com técnica, existe técnica para isso, e na universidade a gente ensina, a gente consegue juntar com 15 pessoas 50 ideias em 1 hora, com um custo bem baixo. Beleza, vai implementar uma. Esse é o problema. O problema não é ter boas ideias, mas sim implementar, pelo menos, uma delas. A gente vê quanta coisa errada acontece na implementação. Uma coisa que é boa, na tese, chega na hora de implementar, não dá. O que as empresas estão fazendo, para diminuir esse risco, é prototipar, é fazer em baixa escala um teste. Trabalhei na Telefônica, como também o doutor Cittadini mencionou brevemente. A Telefônica, na Espanha, tinha uma iniciativa que funcionava assim. Na época que as pessoas ainda não tinham, todo mundo tinha celular. Então, tinha o famoso orelhão, que é o telefone público. Lá na Espanha, o Zor é bom, sei lá, alguma coisa assim. Chama o telefone público. Aí, o sujeito tira o telefone do gancho e escuta uma mensagem do patrocinador. Por exemplo, Coca-Cola. Coca-Cola é legal, beba Coca-Cola, sei lá. E a Coca-Cola lhe oferece 1 minuto de chamada. Tom de linha. E aí você diz, pô, parece uma ideia bacana. A Coca-Cola patrocinou a chamada, fez a propaganda. Muito bem, vamos trazer essa ideia para o Brasil. Aí o pessoal da área de telefonia de uso público, que era uma área grande na Telefônica, a essa altura, chegou a ter mais de 300 mil orelhões de São Paulo, falou, aqui é diferente. Não, vamos trazer para o Brasil, que vai dar certo. Rapaz, aqui brasileiro é igual ao egípcio, brasileiro é fogo. Não, vamos trazer. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer só numa cidade. Aí, tá, uma cidade ainda é grande, fizeram num bairro. O orelhão ficou até quente, que tinha fila, porque a moçada falou, é de graça. É só escutar o blá, blá, blá e sair falando de graça. Não deu certo, ele ficou incandescente. Passava na praça, onde estava, ficava... É chamada 24 horas por dia. O pessoal ficava na fila, não tinha para quem ligar, e ligava para a tia, porque, entendeu? É de graça, velho. Brasileira é fogo. Ou não deu certo. Se a gente lança um produto, implementa. Se a gente lança um produto porque tem uma boa ideia em algum lugar, ou porque o governo da Austrália faz isso, ou porque no Chile funciona assim, se a gente, sem o cuidado devido, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, nós cai tudo. Ou não, ou dá sorte. Mas a gente não gosta de sorte. Maquiavel fala que tem 2 forças na natureza muito grandes. Virtude e fortuna. Virtude do trabalho. E fortuna, que é a sorte. Maquiavel fala que temos que trabalhar para empurrar a sorte para o limite, para que não precisemos dela. Se vier, vem bem. Se não vier, não precisa. O nosso trabalho tem que ser baseado na virtude. Muito bem. E ele era um cara muito esperto. Mais um exemplo aqui do Google. Tem um negócio, uma carta feita pelos donos da empresa que fala sobre 10 princípios. Esse é o princípio número 1. Concentre-se no usuário e tudo mais virá. O que o Google fala é, não importa o que você vá fazer, desde que seja em benefício do usuário. Eu ouvi dizer, e certamente as pessoas aqui podem me corrigir se eu estiver errado, quando o corpo de bombeiro, quando ele não está trabalhando, quando um soldado ou um oficial do corpo de bombeiros não está trabalhando, não está numa operação, o que ele está fazendo? Descansando é que não é. No Netflix é que não é. Ele, quando está no quartel, quando está aquartelado, ele está limpando o caminhão, arrumando um uniforme, treinando, ensaiando. O americano chama isso de active waiting. Ele está esperando, mas esperando de forma pronta, de forma ativa. Quando tiver um alarme, inclusive, em poucos minutos ele está no local da ocorrência. Muito bem. Toda a ação do bombeiro está focada em salvar vidas.
Quando ele limpa o caminhão, ele não está pensando no caminhão, está pensando que vai ajudar a salvar vidas. Quando ele pensa no equipamento dele, ou faz um treinamento, focado na missão, que a missão é salvar vidas. Enfim, o que o Google fala é: concentre-se na necessidade do usuário. Não é o foco no cliente, como se costuma dizer, é o foco do cliente. O que importa para ele? Quando se conhece, e muitas empresas fazem isso, quando se conhece o que importa para o cliente, e aí o cliente pode ser o cidadão, a gente pode juntar os nossos esforços para tentar atingir isso de maneira sustentável. A empresa também tem que sobreviver, não pode quebrar. E o Google sobrevive bem. Está muito longe, não dá para enxergar, mas esse mapa mostra aí o market share, como se costuma dizer em inglês, que é o Google tem presença em quantos países do mundo? Tem quase todos. E aí tem alguns números que falam assim, que mostram que nos Estados Unidos é 66%, quando é pesquisa. A cada 10 pesquisas, ou a cada 100, 66 são feitas no Google. No Brasil, 97%. Na China é meio ruim, são 19% só de market share. Tem o Baidu lá que dá muito certo. Só que 19% são 271 milhões de pessoas. A China tem mais criança superdotada do que o Brasil tem criança. Então, a gente compete também como nação com um país desse vulto, desse tamanho. Mas, voltando ao ponto, tem dado muito certo para o Google o foco do cliente. É a resposta rápida, a resposta eficaz, porque traz respostas relevantes para que você procure, enfim, e tem lá a sua infraestrutura, não se compara muito ao nosso caso do Estado, mas, de novo, é para inspirá-los a pensar sobre isso. Muito bem, no setor público, a mesma pesquisa da Pricewaterhouse identificou 3 vetores de desempenho que são esperados pelo público, e essa pesquisa foi feita internacionalmente. Os 3 vetores principais: faz rápido, quanto mais transparente, melhor. E se você puder, por favor, me atender nas minhas necessidades, eu agradeço. O Estado, assim como a empresa do século XX, trata todo mundo de maneira homogênea. E isso quer dizer, não é exatamente assim, mas tem uma tendência, porque isso facilita o processo. Tratar as pessoas de maneira individualizada é até legal, mas é difícil, é caro. A gente não sabe fazer, não tem tecnologia para fazer isso. As empresas que estão na fronteira do pensamento tratam as pessoas de maneira individualizada quase. Quer ver um exemplo de quem faz isso muito bem, a meu juízo? O Laboratório Fleury. Todos conhecemos aqui em São Paulo, pelo menos, já ouvimos falar, eventualmente já fomos até clientes dele. O Laboratório Fleury tem tecnologia e processos que tentam individualizar o atendimento. O sujeito, sendo atendido de maneira individualizada, volta ou vota. E isso faz muita diferença. Agora, não dá para fazer isso sem processos, sem tecnologia e sem pessoas. Então, além dos cidadãos mais informados, como o nosso mote para inovar no Estado, o que precisamos fazer é buscar transparência, personalização e agilidade. O Poupa Tempo é um exemplo claro que entrega certamente personalização e velocidade e transparência, é um ótimo exemplo. Também não é segredo para ninguém as restrições orçamentárias às quais os governos estão impostos, e aí isso é quase que no mundo inteiro. Então, a dificuldade para financiar o setor público, que não seja por meio do aumento de impostos, que está perto do limite nas economias mais maduras, faz com que a gente tenha que se virar com os recursos que temos. Temos, por dever de ofício até, fazer mais com menos, que era o que começávamos a falar. O doutor Cittadini conversava comigo agora no café sobre o papel da universidade, quanto que a universidade recebe de dinheiro e o papel que ela presta. E ele tem opiniões muito interessantes e articuladas sobre o tema, e eu concordo com ele em muita coisa, que a universidade, por receber a verba que recebe, principalmente aqui no nosso Estado, buscar caminhos de rentabilizar e entregar um melhor serviço, não só para os seus alunos, mas para todo mundo que faz parte da comunidade, melhores serviços. E não gastando mais, gastando menos. E dá para fazer isso. E esse é o grande pulo do gato da inovação. É fazer mais e melhor gastando menos. Fazer mais e melhor gastando mais, até eu que sou tonto. O que a gente precisa é de gente que faça mais e melhor e gaste menos. É difícil, eu sei. Falta incentivo, às vezes, eu sei. Mas é de boas pessoas que o país precisa, principalmente numa hora de dificuldade, que é essa hora que atravessamos hoje.
A apresentação vai ficar disponível para os senhores e senhoras depois, então, esqueci de falar no começo. O ministro da Reforma Administrativa na França deu esse depoimento que eu achei muito interessante. Cabe ao governo ajustar-se ao ritmo de vida do povo. Não é o contrário, como é de se esperar. A IBM não pode imaginar que o pessoal vai se ajustar à IBM, ou à SAP, ou qualquer empresa, a Shell. Não, agora o meu posto... Não tem posto de gasolina que funciona 24 horas por dia, ou o supermercado, ou seja lá o que for, a academia que funciona de madrugada e outros tantos serviços. A ideia do serviço é que o serviço vá ao público, e não ao contrário. Então, na visão desse administrador público, cabe ao Estado também trilhar esse caminho, o caminho de ajustar-se à demanda, ao ritmo de vida da população. O secretário de Governo Eletrônico da Índia, e governo eletrônico na Índia é muito importante, por ser um país muito grande, e eles são muito ligadões em eletrônica e na internet. Ele falou assim, a realidade do setor público não é avaliado, o setor público não é avaliado em função da sua eficácia na prestação do serviço. Não é mensurada pelas receitas e nem pelos empregos que cria. A eficácia do setor público é avaliada pela satisfação dos seus cidadãos. Isso seria uma métrica muito legal para ter. O Butão, que é um país muito pequeno, um principado, todo mundo já até ouviu falar dessa história, trocou o PIB pelo FIB, que é Felicidade Interna Bruta. Louco, né? Não interessa quanto de dinheiro você tem. Tu é feliz, negão? Volta aqui, então. Se o povo não está feliz, não interessa quanto dinheiro tem. Eu achei tão interessante isso. A gente podia fazer alguma coisa parecida, ia ser uma revolução. Eu vou lhes dar alguns exemplos de países que fizeram e deram certo, em mais 5 minutos. Primeiro, a Tanzânia. Tanzânia é esse país aqui, que fica aqui, no sudeste da África. O Banco Mundial fez um apanhado com 144 países para identificar quem são os mais eficazes. E pegou 12 pilares de análise. Um desses pilares de análise é a qualidade das instituições públicas. O Brasil ficou em posição 104, em 144. Isso que é o Banco Mundial dizendo. Bom, a Tanzânia ficou em 92. Não é um resultado muito bom, mas, enfim, relativamente. Tá bom. Então, a democratização do país é recente. Não tem 100 anos. Olha só, o que importa na redemocratização? O que importa? Ética, individualização da responsabilidade. Você é responsável pelo que você propõe e faz. Tanto para o administrador privado, mas aqui se falando para o administrador público. A responsabilidade pessoal sobre o que se faz. E foi instituída uma lei de prevenção. Eu acho que legal, assim como a gente tem no Brasil, lei de combate à corrupção, né? O combate presume que ela já existe. Eu gosto mais do prevenção, porque, teoricamente, tenta prevenir, né? Não deixar que aconteça. É ipso facto e não pós facto. Então, eu gostei da tese. Eu não sei como ela funciona exatamente, mas a tese é muito interessante. E se reporta ao Gabinete da Presidência da República. O serviço público incentiva e promove, na Tanzânia, profissionalismo, competência individual e integridade, para que as pessoas tenham orgulho de trabalhar. O orgulho faz com que você trabalhe cada vez mais querendo enaltecer o lugar onde você trabalha. A gente vê isso todo dia. Aqui no Brasil também acontece muito isso. Principalmente, com ferramentas de tecnologia da informação. Partes interessadas, que são de fora do governo, ajudam a aferir o desempenho. Quem fala se a gente está indo bem ou não somos só nós. É legal que tenha um órgão externo ao governo que também fale se estamos indo bem ou não. Alguma coisa como a felicidade interna. O povo está satisfeito? Os cidadãos estão satisfeitos com o serviço que o governo vem prestando? Imagina se a gente faz uma pesquisa como essa no Brasil. Eu não sei exatamente que resultado teríamos, mas seria uma boa pergunta para fazer, né? Quando se pergunta para o aluno, por exemplo, aqui guardadas as proporções, né? Está gostando da aula? Ele sempre fala, não. Pelo menos para mim, né? Às vezes, antes da prova, ele fala, tô. Depois que sai a nota, ele fala, então, professor, eu não estava naquela. Então, também depende muito que as pessoas têm uma tendência a ver, às vezes, aspectos mais negativos do que positivos. Então, é para ser visto com um pouco de calma. Mas, mesmo assim, feedback, como se costuma dizer, é muito importante para você enxergar pontos que, eventualmente,
estejam fora do seu radar. Feedback qualificado. A lição da Tanzânia, que podia ser mais explorada, mas em benefício do tempo, mostra que o exemplo vem de cima. Falávamos disso agora há pouco. Incentiva o comportamento esperado, que é a prevenção da corrupção, por exemplo, entre outras, e o envolvimento da sociedade. Isso são alavancas modernas da gestão pública. Um outro exemplo que eu queria chamar a atenção dos senhores e senhoras é a Austrália. A Austrália, entre 104 países, número 22. Lembrando, o Brasil, 104. O arcabouço jurídico, a ouvidoria do cidadão, que é um outro jeito de trazer o cidadão para próximo da administração, foi de 76. A Austrália é um país novo, como o Brasil, também colonizado por uma potência europeia, também como o Brasil, tem muitas similaridades, está mais ou menos na mesma latitude. É um país muito, muito grande como o Brasil. Enfim, em 76, ouvidoria. A Lei de Liberdade de Informação, que temos também aqui instituída no Brasil, mas lá desde 82. E um Código de Conduta, que também temos aqui, mas lá desde 97. Isso cria uma cultura. As pessoas ficam bastante tempo no serviço público, mas aqui a cultura vai sendo em tudo que se faz. Veja, tem um guia de melhores práticas, que eu acho uma ideia ótima. Uma ideia ótima. Até fica aqui minha sugestão para se pensar sobre isso, quem nos assiste, quem nos ouve, que acontece o seguinte: quando acontece um erro no serviço público, tem muita gente que analisa o erro com lupa, para descobrir quem errou, por que errou, qual a responsabilidade de quem errou. Os acertos não são vistos com a mesma lupa. E a benesse, ou vamos dizer, o tapinha no ombro de quem acertou é um tapinha bem leve. Agora, o chicote em quem errou é dado em público e bem forte. Qual é a conclusão? Eu vou trabalhar com o meu quadrado, eu chego lá, eu ponho meu quadrado no chão, ado, eu fico no meu quadrado. E aí, vamos inovar? Vamos. Dentro do meu quadrado. Tá certo? Eu não dou um passo além, porque se eu der um passo além e estiver errado, o que acontece? Eu me ferro. É chicote no lombo. Eu me ferro. E se der certo? Todo mundo ganha. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi a equação. Se der errado, eu me ferro. E se der certo, todo mundo ganha. Meio que não dá VPL, né? A conta aqui não fecha, né? Tira negativa, não dá, não. Desse jeito eu não vou. Vamos inovar? Vamos. Vai você primeiro. Eu tenho uns negócios aqui para fazer, vai indo aí. Então, o que o governo da Austrália tenta fazer é reverter isso. É garimpar os sucessos, assim como se garimpa os erros. Para enaltecer quem acerta. E enaltecer não significa dar aumento. Pode até ser. Significa dar mais oportunidade para o cara fazer um curso no exterior, para o cara... Lá não precisa fazer curso de inglês, né? Mas fazer um curso de português, sei lá o quê. Alguma coisa que o cara sai na intranet com o presidente falando: esse é o cara, essa é a mina. Isso é capital social, o sujeito gosta de ter capital social. Enfim, há muitas formas. Então, o governo da Austrália faz isso, ajuda as pessoas a diluir o risco. E tem um gabinete nacional de auditoria, que a auditoria valida as atividades de inovação. Então, antes de se fazer um projeto de inovação grandiloquente, um novo corredor de ônibus, um aerotrem, sei lá que diabo é isso, mas tem gente que fala bastante desse negócio. Será que vai dar certo? Então, a gente discute o projeto, se uma vez que o projeto esteja aprovado, ele é de todo mundo, ele não é de uma pessoa. E aí todo mundo fica com lucro ou todo mundo fica com prejuízo. Dilui, de alguma forma. O exemplo da Austrália investe em liderança, não dá para inovar sem liderança, como eu já fui enfático em dizer, tem uma legislação eficiente e antiga, a formação técnica das pessoas, porque para inovar, assim como para negociar, é necessário técnica e ter uma rede de proteção ao erro honesto. Errar honestamente é parte do processo. Ninguém inova. A 3M, que faz isso já há mais de 100 anos, o cientista-chefe me falou, a cada 1000 ideias, a gente tem um produto. 1000 para 1. Se a 3M, que sabe fazer muito bem, erra 999 vezes até acertar um, imagina a gente que está aprendendo. A gente, eu digo, lato sensu, as empresas que não são a 3M. Então, o erro não é que uma dúvida, o erro vai acontecer, mas o erro honesto tem que ser protegido. Muito bem. 2 últimos exemplos. O primeiro é da Companhia Hidroelétrica do São Francisco, que eventualmente você já tem ouvido falar, que é a Chesf. Dei bastante aula para eles e tenho bons amigos lá. Eles estavam me explicando o seguinte: a linha de alta tensão
quando a linha se rompe por alguma razão, ou tem uma pequena fissura, ela se rompe, apaga uma cidade. O pessoal na cidade, no escuro, fica meio chateado. Não gosta muito quando acontece isso, não. Então, eles tentam prevenir que uma fissura, e como ela está em campo aberto, sol, chuva, tiro, às vezes rompe. Muito bem. Então, tem um helicóptero que sobrevoa a linha de alta tensão com uma câmera infravermelho. Se tem uma pequena fissura, por efeito Joule, ela vai esquentar. A câmera de infravermelho localiza aquele ponto de aquecimento e fala, opa, ali pode ser que quebre, e faz uma manutenção preventiva. Vai lá e arruma antes de quebrar. Muito bem. Só que é caro e perigoso sobrevoar de helicóptero uma linha de extensão de centenas até milhares de quilômetros. Junto com o ITA, que todos conhecemos, aqui no interior de São Paulo, a CHESF, o Laboratório César, lá de Recife, também um patrimônio nacional, tenho muito respeito por eles, desenvolveram, isso já tem quase 10 anos, um veículo não... como é que fala? Tripulado, VAT, obrigado, um veículo não tripulado. O sujeito joga, literalmente, ele vai guiado por GPS e faz exatamente isso. Vai até o final da linha e volta, sozinho, sem controle. O controle é programado anteriormente. Isso é uma inovação tremenda. A CHESF é uma empresa pública. Uma inovação tremenda. É muito mais barato, não põe em risco nenhuma vida humana, pode funcionar 24 horas por dia, e agora ele consegue ver também no solo e prever roubo de cabo. Tem gente que rouba cabo de alta tensão. Isso é uma vontade de não trabalhar, não é? Porque é uma coisa louca, porque o negócio tem 88 mil volts, o cara fala, vou cortar isso daí e vou levar para casa. Velho, Deus te ajude. Mas, enfim, acontece. Então, esse projeto foi tão grande que teve um prêmio de inovação em Estocolmo. Olha que coisa chique. Prêmio de inovação podia ser em qualquer lugar. Ia ser legal. Em Estocolmo, é muito chique. O pessoal foi lá e, entre 600, eles foram finalistas. Não ganharam por pouco. Então, dá para inovar no serviço público, no setor público, desde que se tenha boa vontade, investimento, boa vontade e gente capacitada. Esse exemplo da CHESF mostra que parceria, como é o caso da FINEP, a financiadora de projetos do Estado de São Paulo, o ITA, o Laboratório César, ter gente boa. Eu vou dizer uma vez, já estamos chegando no finalzinho, que o segredo do sucesso é se cercar de pessoas mais capazes do que você. Para os senhores talvez seja difícil, para mim é mais fácil de fazer, e eu procuro fazer isso, me cercar de pessoas mais capazes do que eu e nas áreas mais diversas. Então, nem sempre a gente consegue fazer tudo bem feito. Esse é o último exemplo. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado em parceria com o Instituto da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo e escrevi um capítulo de um livro sobre eles. Eles são referência para tratamento de doenças de alta complexidade para crianças até 17 anos. Pertence à Faculdade de Medicina da USP, a fundação da Faculdade de Medicina da USP. Então, é um local que presta um serviço... É inenarrável o que eles fazem, tá certo? Então, são criancinhas que estão com alguma doença de alta complexidade. Então, imagina que aflição para a família. Enfim, tá bom. Então, eles desenvolveram, entre outras coisas, um negócio chamado mãe acompanhante, que é o seguinte. Percebeu-se que uma criança na UTI sara mais rápido se a mãe estiver perto. Veja, não é o pai, é a mãe. Né? Quem tem filho sabe. Então, eles instituíram um procedimento que deixava a mãe, que só podia visitar a criança na UTI 15 minutos por dia, o máximo de tempo possível. Então, juntaram-se todos os médicos e falaram, bom, para ter menos risco, o menor risco possível, quanto tempo a mãe pode ficar? Pensando que a gente quer que fique mais. Já estamos no final, doutor. Pensa. Bom, então, quando vai fazer um procedimento ou outro, a mãe precisa sair, mas do resto ela pode ficar, enfim. A mãe fica hoje o mais, se ela quiser, evidentemente, o maior tempo possível junto com a criança. Se percebeu que o tempo de permanência na UTI das crianças diminuiu agressivamente. O número de infecções hospitalares diminuiu muito, porque a mãe está sempre lá e fala, tem uma goteira ali, eu vi, uma goteira ali, vocês já viram isso daqui? Que remédio é esse que você vai pôr agora? Não, a outra enfermeira já... O erro médico diminui também, porque a mãe fica como uma águia ali do lado da criancinha. Tudo melhora por uma mudança de procedimento. Não é porque a gente descobriu um remédio novo. É porque a gente descobriu um jeito novo de fazer as coisas. E esse jeito novo salva vidas de crianças. Então, esse, para mim, é um exemplo que me emociona. Eu fico muito impressionado com a qualidade do pessoal que está lá. E eles não fizeram isso para ganhar um prêmio. Eles fizeram isso porque é certo.
entre outras coisas, desenvolveram também micrométodos. Para tirar sangue de bebê, você não precisa tirar muito, senão acaba. Tem que tirar um pouquinho. E não pode ser uma injeção zona, tinha que ser uma injeçãozinha. Então, eles desenvolveram um negócio chamado de micrométodos. Está em algum lugar. Cadê? Aparece. Vai. A mãe acompanhante, isso. Sim, uma outra. Esse diagnóstico, eles deram até um nome bonitinho, diagnóstico amigo da criança. Emite menos radiação. É um tomógrafo que emite 70% menos radiação, porque eles são pequenininhos. E o corpo deles é pequenininho e tal. O laboratório de transição, porque reumatologia, a criança fica internada por uma década. Veja você. E quando passa de 17 anos, ela sai do hospital da criança, que não atende mais, e vai para o hospital de adulto, mas precisa continuar internada por alguma razão. Então, tem uma transição que não é abrupta, é uma transição suave, humanizando o relacionamento de todos os partícipes da saúde com os seus clientes, chamamos assim, que não são só as crianças, são também as crianças, mas a família. Como eles fazem isso? Humanizando o relacionamento com os funcionários. Os funcionários têm, além de treinamento, têm atendimento atencioso dos seus superiores. Veja, massagem on-site. Então, eles fizeram a faculdade de medicina, que, com quem tem convênio, tem uma especialidade que é massoterapia, se não me engano. Então, o pessoal vai treinar nas enfermeiras. Então, o cara aprende, o sujeito, a aluna, o aluno aprende e vai fazer estágio no Instituto da Criança, para fazer a cada 40 minutos, a cada 1 hora de atendimento, é muito estressante, massagem. Fez convênio de moto próprio, sem gastar dinheiro do Estado, com cabeleireiro, com escola de inglês, com não sei o quê. A administração trata os funcionários da forma como espera que os funcionários tratem as pessoas, os familiares. E tem dado muito certo, muito certo. Eu espero que você não os conheça pelos motivos errados, mas eu faço votos que você os conheça pelos motivos certos. Eles são ótimos, eu tenho muito respeito, admiro muito o trabalho deles. Sim, esse Mãe Acompanhante, a iniciativa Mãe Acompanhante virou lei, hoje é lei. Então, eu tenho muito orgulho de conhecer essa história e sempre contar. E esse é o último slide, esse. O que a gente pode fazer? Como é que a gente conecta esses pontos? Aqui, muito brevemente. Bom, inovar tem que trazer valor para todo mundo, não para uma pessoa, não para um partido, não para um governo, mas para todos. Esse é o moto que se deve procurar, a meu juízo. O foco é eficiência, fazer mais com menos. Eficácia, saber o que fazer. E qualidade, que é o retorno do valor investido, do tempo e do dinheiro investido, no caso do Estado, por meio dos impostos. A inovação se baseia numa cultura que proteja os inovadores, como falávamos no caso da Austrália. Se não os proteger, eles não vão inovar, porque todo mundo, mesmo aqueles que estejam dispostos a fazer, tem um emprego a zelar, tem responsabilidade com a sua família. Ele não vai pôr isso em risco porque é legal inovar. Então, instrumentalize o inovador e celebre a vitória, no caso do Estado, a vitória de todos. Se o Estado faz muito bem o seu trabalho, a vitória é de todo mundo. O papel da liderança, como lhes dizia, e esse é um ponto que eu atribuo como fundamental. O papel da liderança não se faz inovação sem uma liderança comprometida. O comportamento que queremos ver deve ser, de alguma forma, reiterado. Desculpe. Sim. E o engajamento se constrói com a valorização do trabalhador, com a valorização do trabalho. Enseja com a satisfação em servir, que foi efetivamente o que me trouxe aqui hoje. É a satisfação em compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que eu tenho adquirido nesses últimos anos, e não é outra a minha razão, a não ser essa da satisfação em servir. Então, eu queria encerrar essa minha fala agradecendo reiteradamente, na figura do Dr. Cittadini, o convite que me foi feito, que eu fiquei muito honrado. Eu estou à disposição de vocês, senhoras e senhores. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência e audiência. Muito obrigado. Agora, perguntas, não é, Hugo? Sim, senhor. Esperamos que inove nas perguntas e sejam diretas, se quiserem,
alguma pergunta? Como é que... Aí já estão sendo recolhidas algumas perguntas. É aqui. Ah, sim, deu. Pode mencionar. Perfeitamente, perfeitamente. A primeira pergunta que me chega é muito fácil de responder, eu nem sei se eu vou responder, então, que é assim, e vem do Fernando, que é o nome do meu filho, deve ser um cara muito inteligente, o Fernando, eu também gosto de você. Considerando a obrigatoriedade de concurso público e a estabilidade constitucional, como fazer a gestão de pessoas no serviço público? Isso é moleza, né? Isso é... Logo a primeira pergunta, o Fernando quer me quebrar, né, Fernando? Quer dizer, você tem esse nome bacana e você quer me derrubar, né? A resposta rápida e simples é: eu não sei. Né? Eu não sei como é que a gente faz gestão de pessoas. O que eu sei, que posso comentar com você, Fernando, é que a responsabilidade cada vez mais é do próprio cidadão. Então, agora, esperar que as pessoas façam isso de modo próprio, talvez seja esperar demais. Nem todo mundo está preparado para fazer isso. Agora, as melhores pessoas já estão fazendo isso. Então, o que um gestor público ou como gestor pode fazer é inspirar as pessoas. Agora, nem todo mundo vai fazer eco para a sua inspiração, mas só lamento. Isso não é uma vamos dizer, característica do serviço público, porque tem estabilidade, é de qualquer instituição. Veja você, o melhor professor que eu conheci até hoje, o professor André Oda, ele é professor da USP e dá aula de contabilidade gerencial. Com respeito a todos os contadores que tem aqui, eu odeio contabilidade. Não, eu amo vocês, mas contabilidade... E foi o melhor professor. Quando ele falou, oi, tudo bem? Eu vou dar aula de contabilidade gerencial, eu abri meu notebook e falei, vou ficar na internet. Beleza, vai lá, professor. A aula foi tão sensacional que quando ele falou, vamos fazer uma pausa agora para o café, era uma aula de 4 horas, a primeira aula que ele deu. Vamos fazer uma pausa para o café, o pessoal bateu palma. De tanto que o pessoal gostou. Eu nunca vi isso acontecer. Nunca ninguém bateu palma quando eu falei, vamos tomar café. Isso é uma coisa que eu carrego dentro de mim. Muito bem. Para um professor, chegar na USP é o suprassumo da carreira acadêmica, porque é muito difícil passar e tudo mais. Professores brilhantes que tem lá. Muito bem, ele ficou 2 anos e saiu. Ele não saiu porque alguém pediu para ele sair. Ele não saiu porque ele era melhor do que os outros. Ele saiu porque ele não estava se divertindo lá. As melhores cabeças, a previsão constitucional de estabelecer de estabilidade no emprego não garante que a pessoa boa vai ficar. Garante que quem entrou pode ficar. Agora, se o seu ambiente de trabalho não for bom, a pessoa vai sair. Então, o gestor público quer ficar com as melhores pessoas? Como é que faz gestão? Eu diria gestão das boas pessoas. Dê-lhes oportunidade, dê-lhes desafios, inspire-os e os instrumentalize. Ou e que for tartaruga? Bom, tartaruga vai ser tartaruga o resto da vida. Pode ser uma tartaruga rápida, mas vai continuar tartaruga. Paciência, né? Vamos rezar para eles. Bom, vamos lá que nós estamos com o tempo também apertado. Se nem sempre o que dá certo numa empresa, o governo pode ser implantado em outra, por que no Brasil se insiste em copiar projetos de reformas que deram certo ou não nos países em condições de cultura e educação tão diferentes? A pergunta é de Carlos Passanin. Creio que é isso. Carlão, é o seguinte. Benchmark, que é o nome técnico que se dá para isso, é útil porque acelera a curva de aprendizado. Se a gente tiver que aprender do zero, vai demorar. Se a gente aprende com quem já está fazendo melhor, a gente acelera a curva de aprendizado, que é exponencial. Então, a gente anda mais rápido. Isso é a tese. Trazer de um país que deu certo para cá, do mesmo jeito, realmente é perigoso. Benchmark é para ser feito com muito cuidado, mas não dá para abandonar. Pensar que a gente aqui é diferente, que aqui é um país que só a gente tem jabuticaba, então a gente tem que fazer tudo diferente, é perigoso.
eu sou a favor de fazer benchmark, de aprender com quem faz melhor e implantar aqui com o cuidado devido. Se a implantação não foi feita, lembra que a gente falava que a execução, é na execução que se tropeça, não é na ideia. Se a implantação não foi bem feita, é porque, eventualmente, faltou técnica. E a gente vai aprender da próxima vez. O erro faz parte. Então, eu atribuo que devamos continuar copiando os melhores e com cuidado de implementação, levando em consideração as nossas dificuldades e particularidades. Essa daqui praticamente é a mesma da primeira. Ai, que bom. Então, já está. Bom, eu queria agradecer ao professor Luiz Fernando Guedes pela satisfação de estar nesta manhã conosco aqui, com tão interessante e brilhante palestra. Eu quero crer que, mesmo com esse pouco tempo que tivemos, foi uma bela lição para todos nós aqui, especialmente o pessoal do serviço público que tem que inovar tanto. Agradeço. Agora acho que temos uma pequena homenagem. Uma forma de agradecimento. Convido o conselheiro decano Roque Cittadini para que faça a entrega de uma placa, um certificado e uma lembrança como forma de agradecimento pela participação do Dr. Luiz Fernando. Obrigado. Obrigado a todos.